Até porque hoje eu ainda vou falar que o Mário Bittencourt representou muita gente ontem, hein? Pediu pro Daronco encerrar a carreira, hein? Ontem o Mário Bittencourt... Sério? Por causa do pênalti do Vasco. Ele reclamou bastante. Na mão? É do gol. Não, então a bola bateu na mão? Mas sim. Quarta-feira bateu na mão, ele não marcou também. Ele é um cara coerente. Né? Ele é árbitro de vôlei. Vai ver, ele virou árbitro de vôlei. O Murilo deu aquela amortecida na criança, ele não marcou nada. Né? Ontem também não marcou. A gente tem que entender, um árbitro coerente. Seguindo o perfil, Mônaco. Ele mantém a coerência dele. Bola na mão, não é nada, vale tudo e tal, vambora. É verdade. Já viu o futebol australiano? Já. Então, pior que eu já entrevistei um cara que é jogador de futebol australiano. Que tem, né, baliza lá e tal. Então, futebol gaélico, que é aquela baliza do gol e tem a trave em cima de futebol americano, de rugby. Né, o cara pode jogar uma bola de futebol, né? No caso, o futebol gaélico é até mais parecido, que a bola é tipo de futebol e pode jogar com os pés e com as mãos. É o Daronco. Muito coerente. O Daronco vai ser muito assunto hoje. Aquilo foi absurdo. Ontem. E o Mano Menezes foi absurdo porque tá na regra. Se a bola bate na mão do autor do gol, não interessa como. Tem que ser anulado o gol. Se a bola bate na mão do autor do gol, tem que ser anulado o gol. A bola bateu na mão. Não só bateu, como ela acaba sendo amortecida nesse contato e fica a feição para ele. Ele até empurra o Léo Pelé, sai daqui, chuta pro gol, dá uma bicuda na criança e faz o gol. Eu não vou deixar de falar do Daronco hoje, hein? Porque como eu amei a declaração do Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele falou: o Daronco tem que parar. O Daronco tem que ter humildade para assumir que ele não pode mais apitar jogo, não só da Série A, não. De todas as séries do Brasileirão. Foi isso que disse o presidente do Fluminense, depois de outra mão polêmica em jogo apitado pelo Daronco, e o Daronco de novo exposto. Mas aí é o que eu falo, o Daronco continua. Ele fez besteira no jogo Palmeiras e Flamengo, ele já estava escalado para um clássico nesse fim de semana. Para você ver como a CBF é horrível, para você ver como a CBF é ruim. Então, é muito bom deixar isso claro. O Daronco fez besteira num jogo na quarta-feira e agora, no fim de semana, ele estava apitando um clássico do futebol brasileiro. Isso prova que a CBF é um lixo e a gente vai falar sobre isso aqui. Não vai deixar de falar sobre isso. Eu quero escutar o Mauro também, o Vamp, o Bruno Prado. E aí, Mauro César, eu já vou até te chamar para uma aposta. Quer apostar que o Daronco vai apitar outro jogo eu não. Na próxima rodada? Óbvio que eu vou perder essa aposta. É lógico que ele vai. Sempre está presente. E você concorda com o Mário Bittencourt, Mauro César Pereira? Tá na hora do Daronco parar? Olha, o Daronco sempre foi um árbitro que ele é um cara pesado, um cara forte, então ele não tem muita velocidade, né? Ele apita o jogo sempre a uma certa distância e sempre marcou muitas faltas. Acho que é uma maneira dele conseguir acompanhar o jogo. E descansar um pouquinho também. Exato. Eu acho que isso já é prejudicial. Com o passar do tempo, a tendência é se piorar, natural, né, do ser humano. E ele foi muito mal essa semana, né? Quarta-feira ele foi mal e ontem ele foi muito, muito mal, porque ele foi chamado ainda ao VAR, viu a imagem e ainda assim manteve o gol do Vasco, e foi um gol em que o Verratti, a bola toca no braço dele, influencia diretamente na jogada. Isso mostra que ele não sabe a regra, Mauro? Porque a regra, ela é claríssima nesse aspecto. Eu não sei se ele não sabe a regra ou se ele não enxergou bem. Se ele achou a imagem inconclusiva, eu acho que, para mim, não tenho nenhuma dúvida que a bola bateu no braço dele. Eu não consigo entender por que ele fez isso, mas ele errou e prejudicou muito o Fluminense, ele condicionou o jogo. O time do Fluminense ficou inconformado na hora do pênalti, da validação do gol, perdão. Demorou 7, 8 minutos, né, até que fosse confirmado o gol. Os jogadores estavam claramente transtornados. Os caras ficaram assim, primeiro tempo não teve mais. O time ficou meio atordoado. Tipo assim, não é possível que a gente está perdendo esse jogo com um gol desse. Porque o telão mostra, né? Então todo mundo viu ali. Um negócio bizarro, né? Ele até empurra ali o Léo Pelé. Todo mundo reage na hora, porque é muito evidente. Para mim é muito evidente, né? E aí o Mário protestou, acho até de uma forma sem ser agressivo. Porra, mas ele pediu pro cara se aposentar. Não, agressivo, não xingou, não ofendeu. Tá. Ele fez uma crítica profissional. Falou, olha, eu acho, em outras palavras, o cara não tem mais condições, deveria se aposentar, ele não consegue mais apitar bem o jogo, a opinião dele sobre o trabalho do árbitro, né? A não ser que tenha falado alguma outra coisa que eu não tenha percebido. É uma crítica forte, mas, gente, não dá, né?
Não dá. Aí quando ele valida o gol, você vê que ele vai lá. Quando ele vai, a turma do Fluminense pensa, ele vai ver agora que a bola bateu na mão. E ele manteve. Olha lá, pô. Amortece a bola, gente. Ele empurra até o Léo Pelé, deixa que eu chuto. Não, Mauro, por que eu digo que ele não sabe a regra? Porque a regra diz... A bola tá subindo, ó. Ela desce. Não. A regra diz, né, que quando bate em alguma parte do corpo depois na mão, não é pênalti. Só que... Ela bate na mão, depois na outra parte do pé. Não, mas mesmo se tivesse, né? Porque quando é a mão de quem faz o gol, o gol não pode ser validado, não pode de qualquer jeito. O toque no Léo Pelé não invalida a jogada. Também bate na mão dele. Mas o toque do Verratti, voluntário ou involuntário... É o gol, né? Isso aí anula o gol com qualquer lugar do mundo. E não sei por que ele... É engraçado, né, cara? É trágico, aliás. Geralmente o árbitro vai sempre na onda do VAR. Dessa vez, justamente dessa vez, o VAR muitas vezes está exagerando, está enxergando coisas que só ele enxerga. Dessa vez foi o contrário. O árbitro peitou ali, não, a minha decisão é essa, e manteve e cometeu, na minha opinião, um erro grave que prejudicou muito o Fluminense. O VAR jogou melhor e tal, sim, mas, cara, o jogo foi muito afetado por isso aí. Eu imagino que para o jogador deve ser muito difícil você manter a concentração depois do negócio desse. Você leva um tempo até você entender, cara, a gente vai ter que agora fazer todo o esforço para empatar e virar esse jogo por conta de um gol que não era para valer. Quando não tinha o VAR, você ainda fala, o juiz não viu, errou. Agora não, você vê, revê. Então foi uma falha grave do árbitro. E, enfim, o Mário Bittencourt ontem sugeriu a aposentadoria dele, mas não acho que vai aposentar, não. Não vai, tem muito jogo ainda, do jeito que tem politicagem na CBF, Daronco vai estar em vários jogos. Daronco vai estar escalado em vários, fazendo besteira em vários, sem ser questionado da forma que deve em vários, sem ser afastado quando erra, como sempre. E o Mário Bittencourt tem razão no desabafo dele. E aí, o Mário Bittencourt, eu acho que ele ganhou o aval de todos os amantes de futebol do Brasil. Porque eu acho que se tem alguém que gosta de bola, que não é a favor que o Daronco se aposente, eu acho que não entende de futebol. Ou já foi beneficiado por um erro gritante dele. Porque como erra o Daronco foi muito criticado no jogo Palmeiras e Flamengo, que teve o lance do Gerson, teve o lance da mão do Murilo, teve o torcedor palmeirense pedindo pênalti também no Caio Paulista. E o Daronco, ele conseguiu brigar com a regra, e aí agora de vez. Porque a regra diz, se a bola tocar na mão de qualquer jeito que seja, do jogador que faz o gol, do jogador que marcou o gol tem que ser anulado. Tá? O gol tem que ser anulado. Mas Pilhado bateu antes em outra parte do corpo, depois na mão. Azar. Essa regra só vale quando o jogador não faz o gol. Pilhado, ele não teve intenção. Azar. Essa regra só vale quando o jogador não faz o gol. O que quer que seja. Pilhado, movimento natural. Azar. Porque o Verratti fez o gol. E a bola bate na mão do Verratti, ela bate na mão do Léo Pelé. Na mão do Léo Pelé, poderia, do jeito que foi, que não seria marcado ali, não seria... Você pode anulado discutir, o gol. Pode discutir. O do Verratti não tem como discutir. Aí parece que o Daronco não fez o curso de arbitragem, parece que o Daronco não sabe a regra, e o Mário Bittencourt deu essa declaração que a gente vai mostrar aqui. Você vê que até o Verratti estava brabo que foi pro VAR, porque ele falou, vai anular. Claro. Bateu na minha mão, eu fiz o gol. Claro. E aí o Daronco consegue se superar, e que ideia brilhante que teve o Mário Bittencourt. O presidente do Fluminense foi na coletiva e falou, o Daronco tem que se aposentar. Eu concordo, eu carimbo embaixo, vamos ouvir aí o Mário Bittencourt, e aí eu jogo pro Zé, pro Flávio e pro Bruno Prado. O que houve hoje aqui foi uma vergonha do ponto de vista de não cumprimento de uma regra. A orientação é muito clara de que quando a bola bate na mão do atacante que faz o gol, que o gol deve ser anulado, não se avalia mais a intenção, já há muito tempo. Não preciso ler aqui para vocês, quem quiser está nas orientações de arbitragem da CBF. Eu ouvi da minha comissão técnica, do preparador físico, e por isso que eu deixo sempre para falar com eles depois do jogo, para poder entender, porque não estou no campo, não sei qual foi o argumento esdrúxulo que o árbitro usou. E o argumento esdrúxulo dele foi que o lance foi inconclusivo. Né? Foi o que ele falou para o nosso preparador físico.
Se o lance foi inconclusivo, por que o VAR chamou ele para ver um lance inconclusivo? Então são 3 lances no mesmo gol. É uma falta no zagueiro nosso, a bola bate na mão do Léo Pelé. E me desculpe, assim, o movimento do Verratti é o movimento de que a bola bate na mão. A bola bate na mão, ele bota a mão para cima para dizer não bateu. Tem 5 jogadores do Fluminense mostrando que a bola bateu com a mão. Então, o que acontece com o Daronco, sinceramente, com relação a ele especificamente, muitos outros erram também, é que ele tem que ter a humildade de parar, porque está feio. Ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Então, há um momento, assim como jogador de futebol, assim como qualquer profissional tem que ter humildade para se aposentar, alguns árbitros também têm que ter essa humildade. Assim, ok? Porque eu vejo tanto jogador de futebol espetacular dizer, olha, já era, já deu para mim, não dá mais. Isso tem que ter na arbitragem do futebol brasileiro, assim. Não é possível que a gente tenha árbitros que não tenha mais nenhuma condição, e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam um Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com 2 equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim. Não prejudica o trabalho só do Fluminense. Isso prejudica o trabalho, todo mundo trabalha com futebol. E eu não vejo em momento nenhum um reconhecimento, especialmente da CBF, da Comissão de Arbitragem, de que os erros são grosseiros, assim. Eles são grosseiros, eles são sem critério. A cada rodada se adota um critério novo, né? E por fim, assim, depois eu vou abrir para perguntas, obviamente, mas por fim, eu recebi a informação também lá dentro do vestiário de que a câmera da televisão viu, mas que a câmera do VAR não conseguiu pegar a bola batendo na mão. Então, assim, se a câmera da Sport TV consegue mostrar a bola batendo na mão e a do VAR não, a gente tem que parar o futebol brasileiro e começar de novo. Uma salva de palmas para Mário Bittencourt, Flávio Prado. Ele representou muita gente. A gente não quer... Eu vou aplaudir sozinho, eu posso aplaudir como eu quiser. O Kaique tá falando no meu ouvido. Você tá aplaudindo sozinho. Eu tenho personalidade para aplaudir sozinho. Claro. Ah, não, é que ele tava falando para você me seguir. Eu não preciso que o velho tonto me acompanhe. Ele ia te seguir, pois agora eu não vou. Ele aplaude o que ele quiser. Agora eu fiquei chateado, não vou aplaudir. Agora, olha só. Merece aplausos, Primeiro, ninguém... Ele teve a ideia que todo mundo queria e não falou ainda. Algumas coisas têm que ser colocadas. Primeiro... O Daronco tem que se aposentar. Essa é a primeira. Ninguém quer que ninguém perca trabalho. Eu não quero que o Daronco perca trabalho. Mas a gente sabe que se ele se aposentar, como ele é muito ruim, na sequência ele já vai ser convidado para Central Globo do Apito. Que tem gente... lá tem. O Salvio, que eu gosto muito, foi um belo árbitro. Mas só falou besteira nos jogos recentes aí. O Paulo César Oliveira foi um ótimo árbitro, foi o melhor árbitro dos últimos tempos. A Ana Paula Oliveira, que fala de arbitragem, também foi ótima. A Renata Ruel, tem muita gente boa. Mas tem umas coisas lá que eu vou te falar. Como é que esse cara, aquele Wagner Reuê, esse cara foi péssimo árbitro. Como é que ele agora, né? Tem uns lá que são bravos, Mas em defesa do Daronco, eu tenho que ser honesto, eu não vi a bola bater na mão do Verratti. Eu não vi. A bola bater na mão do Verratti, eu não vi. Não vi. Bate na mão do Léo Pelé, normal. Seria aquele lance igual ao lance do jogo do Bayern de Munique, né? A bola bate na mão do cara que tá na bola, chega no outro, bate e entra, tudo bem, não tem problema. Bater, desde que não seja intencional, bateu, caiu no cara que faz o gol. Então, eu não vi a bola bater na mão do Verratti. Não vi. Não sei se vocês viram. Não. Então entra meio no inconclusivo mesmo. Na verdade, eu imagino pela análise da sequência da jogada. A bola subiu, de repente ela começa a cair. Dá para deduzir, mas não dá para ver. O Verratti disse que bateu na pança. Ele fala, bateu na pança, não bateu na minha mão. É o que ele diz. Né? E o árbitro, acho que quando ele foi pro vídeo, ele também não viu uma imagem que mostrasse claramente a bola batendo na mão. De fato, eu também não vi uma imagem em que claramente eu presumo que ela tenha tocado na mão. Eu imagino que ela tenha tocado na mão. Mas se a função do árbitro for só marcar se ele vê, com certeza, aí o que eu posso fazer? Então é aquela questão. E agora, quanto a aposentar o Daronco, vai ter que aposentar metade dos árbitros. Não vai ter árbitro para apitar. Porque tão problemáticos quanto ele aí, ultimamente a gente tem aos montes. Bruno Prado, hein?
Eu digo o seguinte, o Flávio falou, não vou comemorar que alguém vai parar de trabalhar. Ele vai arrumar outro trabalho. Vai. Até porque eles estão acobertando a classe toda hora. Toda hora. O comentarista de arbitragem quase nunca discorda da arbitragem. Agora, tá realmente chato ver o Daronco apitar, Bruno Prado. Primeiro que o jogo para toda hora. Não sei se é porque ele não tem velocidade para acompanhar o jogo, ou se é porque ele precisa descansar e ele fica parando o jogo. Segundo, porque ele erra toda hora. Terceiro, porque ele tem marra de árbitro que parece que apita, parece que é o Arnaldo César Coelho. Parece que é o Ap Filho. Quase todos, né? Tem uma marra, ele tem uma pose que parece que ele é um baita árbitro. Parece que ele é o Colina. Né? O Colina não era aquele careca das antigas? Fez um monte de careca aqui no Brasil por causa disso. Os caras vão imitar o Colina. Os caras vão apitar bem, nós cortaram o cabelo. É inacreditável. Não, Colina, quando ele fez esse sucesso, os caras, vamos imitar o Colina. Eu falei, que legal, né? Cortaram o cabelo. E apitaram mal pra caramba. Não dá, né, velho? Gente, é ruim em todos os aspectos. Eu acho que o Mário Bittencourt tem razão. Ele falou o que todo dirigente de futebol quer falar. Sim, o que mais me irrita nele é ele parar muito jogo, né? Acho que isso é uma coisa muito chata. No segundo tempo de Palmeiras e Flamengo, ele fez isso. Sim, uma coisa chamou muita atenção. Eu acho a arbitragem brasileira bem ruim. Eles ficam mais preocupados em, assim, não complicar a vida deles, por isso eles param muito jogo, por isso eles dão muito cartão, do que não tem a mínima preocupação assim, de colaborar da maneira que eles podem para que o jogo seja melhor. Hoje, por exemplo, o árbitro deu um cartão amarelo para o Zubeldia, que é um técnico que reclama, que fala, mas hoje ele toma amarelo por qualquer coisa. Hoje, assim, tem uns caras que eles começam... E não tem que pegar, árbitro não tem que pegar no pé, ele tem que começar do zero. Ele fez uma coisa para tomar cartão, tome. Ele não fez, não tem que tomar só porque é um cara que já tomou outras vezes merecidamente. Como às vezes acontece com o Abel também, como acontece com o Felipe Melo às vezes, como acontecia com o Luiz Fabiano. O árbitro não tem que avaliar pelo histórico. Vou pegar o... Não, ele fez uma coisa, isso aqui é para cartão, então eu dou cartão. Isso aqui não é feito. É feito. Hoje o Zubeldia tomou estudam o jogo. Nada. Assim. Eles estudam o jogo, esse cara é mais difícil, esse é menos difícil. Agora, tem o seguinte... Uma coisa que precisa ser colocada. Os jogadores também, eles não ajudam em nada. Eles fazem o possível, como o árbitro é ruim, eles fazem confusão para não mostrar a incapacidade deles. Eles também têm interesse que o jogo não ande. Eu até ia falar isso porque tem uma coisa que chama atenção. Os árbitros daqui, eles apitam melhor jogos que não são entre... O ambiente do futebol brasileiro, ele é ruim para árbitro, é ruim para jogador e é ruim para técnico. Eu acho quase impossível um técnico se destacar aqui. É muito difícil um jogador e é muito difícil um árbitro. Porque quem apitou a final olímpica de futebol? Espanha e França. Ramon Abate Abel. Apitou bem a Olimpíada. Pensei que era um alemão. Eu vi o jogo, eu falei, quem que é esse alemão que tá apitando aí? Assim, parece que é outra pessoa. Deve ser alemão, suíço. Quem apitou a final da Copa América? Rafael Claus. E bem. Eles apitam bem jogos fora e não apitam bem. O Wilton Pereira Sampaio até a Copa do Mundo foi ótimo. E ele apitou França e Inglaterra. Eles cometeram o cara num França e Inglaterra, porque ele estava indo bem. O Sandro Meirahit, que eu achava muito ruim aqui, ele apitou 2 Copas do Mundo muito bem. Foi até cotado para apitar final. Então, assim... Saber apitar, ele sabe. Eles são ruins, eles erram muito. Acho que eles se preocupam muito com coisas assim, eles se preocupam mais em não... em controlar jogo e não deixar o jogo correr para não atrapalhar a vida deles, se preocupam com outros aspectos, não ajudam nada para que o jogo corra bem, mas eu acho que também está ligado ao comportamento de jogadores, de técnico e de todo mundo, de torcida, de dirigente, de imprensa, de todo. Fica um ambiente muito infernal para todos, para árbitro, para técnico e para jogador, para todo mundo. Acho que o nível do futebol brasileiro também tem muito a ver com o ambiente do futebol brasileiro, que é muito pesado. Olha, é importante deixar bem claro, Pilhado, o Brasil paga muito bem. Traz um monte de jogador estrangeiro, tudo mais ou menos meia boca. E ninguém quer se comprometer. Isso é uma verdade. Os caras não... Se não tiver jogo, é melhor. Muitas vezes o cara chega na cara do gol, ele pode chutar, ele se joga para tentar cavar um pênalti, porque ele pode errar a bola. Ontem a gente estava... Anteontem, na sexta-feira, a gente estava fazendo o levantamento do número de finalizações. O que os caras erram o chute no gol. Porque eles são ruins, jogadores ruins. E aí, o árbitro e o técnico também já começa a reclamar para já ter desculpa se perder... eu fui prejudicado e tal. Então toda coisa está caminhando para o árbitro. Eu sou um dos que sou muito crítico da arbitragem, mas eu vou começar a olhar mais o ambiente todo. Jogador ruim que não acerta o gol, técnico que faz um monte de bobagem, que fica enchendo o saco, tumultuando o jogo. E agora até os jogadores reservas estão ajudando a encher o saco. Então, se vai o Rafinha no banco, ele vai só para encher o saco dos caras.
Né? Então, todo o ambiente também não ajuda nem um pouco os já fracos hábitos. Acho que a gente tem que começar a cobrar também de jogador que acerte mais o gol. Mas calma, mas que isso não vire uma defesa de árbitro. Não. Porque vamos lá, o cara que vai ser árbitro de futebol, ele sabe que ele vai ser pressionado. Eu concordo, mas também nós não podemos livrar a cara de jogador grosso, de técnico incompetente, jogando tudo pra cima do árbitro. Eu acho que nós estamos meio entrando nessa armadilha. E dirigente também. A gente começou a não perceber, e Cartola também, a gente começou a meio que só olhar o árbitro. Aí isso era assim, pô, quantas finalizações teve nesse jogo? 2, 3. Quanto tempo os caras ficaram jogando? Quem se joga no chão são os jogadores, não é? O árbitro, ele não se joga. 1 minuto de jogo, o cara já se joga, já fica rolando no chão, fica enchendo o saco. Isso você não vê, né? Você não vê cera no futebol europeu. Lugar nenhum. Você não vê. O futebol brasileiro tá ficando insuportável. A gente criticava tanto os sul-americanos na Libertadores, que faziam cera. O Brasil tá igual. O time tá ganhando, o goleiro cai toda hora. Qualquer goleiro. Não dá pra falar que nenhum que não faz. O que machuca de goleiro ganhando é um absurdo. Todos fazem, cara. Isso aí nós temos que começar a cobrar, porque nós estamos fazendo o jogo desses caras. Nós estamos jogando para arbitragem, que é ruim, sim. Parece que os jogadores são ótimos. Eles são muito ruins. Eles ganham um monte de jogador ruim. A maioria dos estrangeiros jogadores que estão aqui são todos ruins. A maioria é ruim. 70%, 80% de jogador meia boca. O Zé falou, é verdade. Pô, será que tem moleque inferior a esse bando de jogador ruim que nós temos aqui? Tem muito estrangeiro ruim. Eu sou super a favor de você ter movimento no futebol, misturar culturas, intercâmbio, é maravilhoso. Mas tem que trazer coisa melhor do que você tem. Nós estamos inibindo o jogador jovem de aparecer. Estamos inibindo esse jogador. Quem lança mais? O Palmeiras, porque o Palmeiras não gasta tanto como já foi estar aqui. Estamos inibindo, estamos endividando os clubes em dólar e em euro, e chega jogador e fica só enchendo o saco. Se joga, enrola, chuta errado no gol. Chutar errado no gol, 7,32 por 2,44. Os caras acertam 90 minutos, os caras treinados. Eles acertam, às vezes, 3, 4 chutes o jogo inteiro no gol. Pilhado. Quando acerta. Ontem, Atlético e Cruzeiro, 2 times importantes, né? Um time rico e outro está enriquecendo. Sabe quantos chutes eles chutaram no gol ontem? Quantas vezes no primeiro tempo? Quantos chutes no gol? 0. Nenhum chute no gol. Pô, se eles não tivessem entrado em campo, era a mesma coisa. Se você não acerta o gol, o único sentido do jogo é acertar o gol. Então acho que a gente precisa olhar um pouquinho também. Eu vou começar a encher muito saco disso aí. Porque os hábitos são fracos, não dá para defender, verdade. Mas também não ajudam em nada. E terceirizam a culpa. Aí você não vê que o jogador é ruim, que ele fez cera, que o técnico fez uma substituição totalmente errada, foi incompetente, não tem uma jogada ensaiada. Nada. Qual jogada ensaiada teve no futebol brasileiro? Nenhuma. É sempre a bola parada, o cruzamento, tal. Sempre igual. Primeiro pau, desvia, só não tem jogada ensaiada. Os caras, o que eles fazem nos treinos? O que é que eles fazem nos treinos? Qual a jogada de profundidade que você tem? Não tem nada. O único time que você vê alguma coisa é o Botafogo. Botafogo realmente trabalha bem a bola, você tem troca de passe eficiente, faz uma coisa bonita. O resto é bicão pra frente e seja o que Deus quiser. É só isso que se faz. Então, velho, acho que a gente tem que dividir mais a responsabilidade com esse cara. Tem muita gente incompetente e a gente só tá olhando a incompetência dos árbitros. É isso, né? Tem que cobrar sempre a arbitragem, mas tem que cobrar também que melhore o comportamento. Eu acho que goleiro, inclusive, tem que ter uma regra. A partir da terceira queda do goleiro, deixa ele caído no chão. Que ele vai pensar 2 vezes antes de cair à toa. Obriga a trocar. Obriga a troca. Porque, o goleiro fica caindo o tempo inteiro. Caiu uma, valeu. Caiu 2, valeu. Caiu a terceira, vai ficar caído no chão. Troca. Fica caído. Ele fraturou, azar. Ele gastou as 2 primeiras com coisa à toa. Então, porque é chato. Goleiro para jogo o tempo inteiro. Goleiro faz cera. Aí o goleiro demora pra chutar a bola. Demora pra recolocar a bola em campo. Então, tem que acontecer alguma coisa. Agora, pra mim, nada tira também a ruindade dos árbitros brasileiros. Nada vai uma coisa Eles são ruins. Eles são despreparados. Eles vão pro VAR e não tem personalidade pra bancar a decisão. Aí, quando tem, é pra bancar uma errada, como foi agora com o Daronco. Ou seja, é uma situação que tem que ser questionada.